és Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que és Senhor sobre toda a terra. Toda a terra te louva, Senhor, por teus feitos e teu grande amor. Toda a terra te louva, Senhor, por teus feitos e teu grande amor. Pois grande é Senhor, grande é Senhor, grande é Senhor, grande é Senhor. Como é bom te louvar e sai do chão cantar. Senhor, como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que és Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que és Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que és Senhor sobre toda a terra. Saudamos a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A vocês também que nos acompanham pelas redes sociais, que a paz de Cristo esteja visitando vocês nesta manhã. Sendo hoje o primeiro domingo de fevereiro, a Igreja Presbiteriana comemora o Dia do Homem Presbiteriano. E nós não poderíamos deixar passar isso em branco. Como há uma crise muito grande no nosso país, de homens verdadeiros, homens íntegros, homens retos, homens tementes ao Senhor. Eu vou pedir que os amados que se encontram na nossa igreja, e você também que nos acompanha pelas redes sociais, se coloque na presença do Senhor. Os que aqui estão, se coloquem de pé. E eu peço que não somente os homens, mas criança, adolescente e jovem do sexo masculino, se coloque de pé. E eu vou pedir à nossa irmã missionária, Laís, que ore ao Senhor em favor das nossas vidas. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia, te agradecemos porque podemos estar na tua casa. Somos gratos, ó Deus, por tantas maravilhas que o Senhor tem operado sobre as nossas vidas. Senhor, nesse dia nós queremos interceder, ó Deus, pela vida de cada homem, ó Deus, da nossa igreja. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem conduzido, ó Pai, essas pessoas a te servir, estes homens a querer, ó Deus, buscar o Senhor de todo o coração. Que o Senhor, ó Pai, possa fazer, ó Pai, com que cada um deles seja verdadeiramente o sacerdote do seu lar, ó Pai. E aqueles que têm filhos, ó Deus, meninos, que eles possam, ó Deus, ensinar, ó Pai, a esses meninos, ó Pai, desde pequenos, desde adolescentes, ó Deus, a como se comportarem como verdadeiros homens do Senhor. Que eles possam ser servos, ó Deus, que eles possam aprender, ó Pai, à luz da tua palavra, o que é ser um homem bíblico, a exercitar, ó Deus, a masculinidade bíblica, para, ó Deus, que as nossas famílias sejam cada dia mais fortalecidas, ó Deus, que dentro, ó Deus, do cumprimento de cada papel, de cada homem, ó Deus, de cada mulher, nós possamos, ó Deus, ter as nossas famílias que são tão atacadas,
ó Deus, pela ação de Satanás, fortalecidas em Cristo Jesus, que nós possamos compreender nas Escrituras aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para os homens, ó Deus, da nossa igreja. Que eles possam, Deus, sempre ter a sede, ó Deus, de te buscar, de te adorar, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, cada menino, ó Pai, cada adolescente, cada jovem e cada homem, ó Deus, na fase adulta. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Eu convido a igreja que abra uma palavra do Senhor. Salmos 23, verso 1. Salmos 23, verso 1. Salmos 23, verso 1. Salmo por demais conhecido, objeto de várias pregações. Os amados já tiveram a oportunidade de receber da parte do Senhor orientações acerca desses salmos. Mas nós vamos ficar apenas com o versículo 1. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como estão indo as coisas? Se alguém tivesse feito essa pergunta a você, o que você responderia? Por comum, nós respondemos o seguinte, eu elenquei aqui algumas respostas. Está indo, né? E aí, como é que está fulano? Está indo. Ou, está indo bem. Até que vai bem, sabe? Então, as coisas estão indo mais ou menos. Não está nada fácil. Tudo pela hora da morte. Sei nem mais o que dizer. Deus me livre, está um desastre. Aí acrescenta: você liga a televisão, é não sei o quê. Você vê um jornal, é não sei o quê. Olha, cada dia as coisas estão ficando mais difíceis. Graças a Deus está tudo bem. Mas aí basta um esbarrão da vida e o que você acabou de dizer vai por terra. Ou quem sabe, graças a Deus, é de fato uma verdade na sua vida. O fato é que nós respondemos e são diversas as respostas. Mas o que nós acabamos de ler na palavra do Senhor diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. É que dá a impressão, meus amados, que de acordo com estas respostas que nós ouvimos, ou que até mesmo nós falamos, dá a impressão de que Deus não está presente. Deus está longe. Estamos à mercê de toda a situação que estamos vivendo no nosso país, que seja, quem sabe, na sua casa, no seu trabalho. Já podemos ouvir por diversas vezes, e em outras oportunidades, que a ovelha é um animal muito frágil e dependente ao extremo do seu dono. Em quase todos os sentidos. Principalmente quando está em perigo ou ferida. E nós não somos diferentes em relação a Deus. Somos fracos, pecadores, frágeis, principalmente quando nos encontramos em perigo ou feridos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria de mim e de você? Por isso Davi, ele declara de forma maiúscula essa passagem que acabamos de ler. E podemos aí destacar 3 declarações magníficas. A primeira delas é a grandeza incomparável do seu pastor, do meu pastor. O seu pastor é o Senhor, Deus Yahvé, Todo-Poderoso, o Criador e sustentador do universo. A segunda é a relação pessoal com este pastor. Ele não é somente o pastor, mas ele é o seu pastor, ele é o meu pastor. É ter um relacionamento mais íntimo
com Ele. Ele é um pastor divino. A terceira é, como pastor divino, Ele nos oferece plena provisão. Nada nos faltará, desde o simples alimento para o nosso físico, como o alimento especial para a nossa alma. Ele nos livra, nos guarda, sara nossas feridas, provê o nosso sustento. Tem para cada um que reconhece nele, sendo o pastor da sua vida, abundante vida, vida eterna. Nesses dias difíceis, seja de pandemia, que é o que mais se fala, seja de luto difícil, seja crise financeira, seja problema no trabalho, problema na família, seja de crise conjugal, seja o que for que esteja te comprimindo contra a parede, quem tem te apacentado? Quem tem sido o seu pastor? Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, e que você não esqueça que o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor, e nada vai lhe faltar. Essa mensagem eu trouxe, meus amados, porque perdão, eu não achei que seria tão difícil. Apesar de que essa decisão ela não foi totalmente tomada. E às vezes a gente se apega a tantas coisas, mas eu achei que não seria tão difícil tomar decisão em relação ao meu trabalho. Mas eu tenho que tomar. E nesses dias isso tem me afligido. Mas eu me lembrei que eu tenho um pastor. E nada vai me faltar. Eu não estou preocupado com ganho financeiro, com nada disso. Mas como ser humano que a gente se apega. Você vive toda uma vida. E aí quando você precisa tomar uma decisão, porque eu tinha um trieiro, a gente chama de trieiro, aquele caminho que você faz todos os dias, e de repente você não vai percorrer mais aquele caminho, pelo menos é o que eu já estou sentindo, isso te abate. O conjunto tem oportunidade. Bom dia, irmãos. Vamos estar nos colocando de pé neste momento, cantando a música Acende o Fogo em Mim.
Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus misericordioso. Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, acende o fogo em nossos corações, para que nós possamos ter sede do teu querer, sede do teu viver, ó Pai. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, coloca no teu altar o nosso irmão Renatinho, ó Pai amado, acalente o teu coração, porque sabemos o qual ele falou ali. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que estamos aqui na tua casa para te louvar, para te agradecer, para colocar as nossas vidas diante do teu altar. Tudo isso nós te louvamos, ó Pai. Tudo isso nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Enquanto os amados vão se organizando, eu convido as crianças para se separarem, acompanhando a tia Ruth e a tia Laís. Eles terão um momento deles ali embaixo. E aí eu passo a palavra ao nosso missionário Mateus, que nos trará o estudo da palavra nesta manhã. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Hoje nós iremos iniciar uma nova série de ensinos dominicais. A temática dessa série é Cartas para a Igreja de Cristo. E nessa série nós teremos exposições do capítulo 2 e do capítulo 3 do livro do Apocalipse. Porque nesses capítulos nós encontramos as passagens bíblicas, aonde podemos ver o apóstolo João escrevendo de uma forma epistolar para as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Desde já, meus amados, é importante nós entendermos que a mensagem que é direcionada a essas igrejas não se limita ao contexto dessas comunidades, ela se abrange para todas as igrejas de todas as épocas, porque as 7 igrejas da Ásia Menor são modelos para a igreja cristã. E a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é: o que Jesus, o que Cristo, o que o nosso pastor requer de nós como igreja? É o que nós iremos descobrir no decorrer dessa série de ensinos dominicais, onde veremos com detalhes a exposição verso por verso das cartas que são escritas juntamente com o livro do Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia Menor. Eu convido os irmãos a estarem abrindo vossas Bíblias no texto do livro do Apocalipse, capítulo 2, e eu estarei lendo do versículo 1 até o versículo 7. Esse é o texto da nossa exposição nesta manhã, e nesta passagem nós podemos ver a carta direcionada à igreja em Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o verso de número 7. Após a leitura do texto, e assim que nós orarmos, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós iremos explorar cada detalhe que está presente aqui nesses versos. Apocalipse 2, do versículo 1 ao versículo 7, assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro,
caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Ó Deus, estamos aqui nesta manhã, reunidos com o propósito de aprendermos acerca da Tua palavra. E pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar. E assim, ó Pai, o mesmo Espírito que inspirou João para escrever o livro do Apocalipse, venha aplicar as verdades do Evangelho em nossos corações. Que saiamos daqui nesta manhã desafiados para vivermos de acordo com aquilo que o Senhor requer que nós vivamos. Fale conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós partirmos para a exposição, verso por verso, dessa passagem, é importante nós entendermos acerca de algumas considerações introdutórias para que venhamos ter uma boa interpretação do livro do Apocalipse. Como todos já sabem, o autor deste livro é o apóstolo João, que vai receber a revelação da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele se encontra exilado na ilha de Patmos, provavelmente no ano 95 ou 96 depois de Cristo. E a palavra revelação, ela é a palavra mais apropriada para o significado do título desse livro, Apocalipse. Apocalipse significa revelação. E aí no versículo 1, capítulo 1, verso 1, eu peço que, por favor, um dos irmãos leia esse versículo, que é o versículo que abre o livro do Apocalipse. Apocalipse 1:1, está aí do lado. Então, nós temos uma revelação da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para o apóstolo João. Agora, eu convido os amados a se atentarem para essa palavra aí, ó, notificou, no versículo 1. Atente seus olhos. Olha só. Notificou, no finalzinho do verso. Se você tem uma caneta, circula essa palavra aí, notificou. Essa palavra no grego tem a ver com simbolismo. Com isso, podemos entender que a literatura apocalíptica que João recebe da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, contém várias simbologias. Então nós devemos tomar cuidado ao interpretar o Apocalipse, porque nós não devemos levar os símbolos ao pé da letra. E muitos dos símbolos que se fazem presentes no Apocalipse também estão presentes no Antigo Testamento. Os primeiros leitores do Apocalipse, por terem um vasto conhecimento do Antigo Testamento, tinham uma interpretação muito clara a respeito dos símbolos que o apóstolo João vai estar discorrendo no decorrer deste livro. Então é um livro cheio de simbologias, a gente não pode estar levando tudo ao pé da letra. Alguns aspectos são aspectos que têm uma certa literalidade, mas outros aspectos são aspectos simbólicos que nós temos que nos atentar e ter certo cuidado ao estarmos interpretando. Então essa palavra aqui, notificou, no grego, ela tem a ver com simbolismo. Agora vejamos o destinatário. Alguém leia, por favor, o versículo de número 9, o versículo 10 e o versículo 11. Do capítulo 1. Então, nesses versos, nós podemos ver o quê?
João, preso na ilha de Patmos, recebendo a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele teve que enviar o livro do Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia Ocidental. Então João ele vai escrever o livro de Apocalipse 7 vezes. Olha só aí o versículo 10. O versículo 11, 10 e 11. Achei em meu espírito, um dia do Senhor, vi por trás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então, as 7 igrejas do Apocalipse, elas não receberam cartas separadas. A igreja em Éfeso recebeu a sua carta, inclusa no livro do Apocalipse, mas ela também podia dar uma espiadinha na carta de Sardes, na carta de Pérgamo. E a gente precisa lembrar do que eu falei no início. O destinatário não se limita a essas 7 igrejas. O destinatário é para nós, nos dias de hoje. As 7 igrejas são modelos para a igreja cristã de todas as épocas. Agora, é importante também nos atentarmos acerca do tempo, nas narrativas do Apocalipse. O Apocalipse, ele não trata apenas de situações que são futurísticas, ou seja, daquilo que vai acontecer apenas no futuro. No livro do Apocalipse, nós temos informações daquilo que já aconteceu, daquilo que está acontecendo e daquilo que ainda vai acontecer. Então nós temos a perspectiva de passado, presente e futuro. E é aí que nós vamos entrar no famoso já, ainda não. Alguém, por favor, leia o verso de número 19. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Então, João, ele tem que escrever as coisas que ele viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Muitos fatores da palavra de Deus, até mesmo aspectos da nossa salvação, já se manifestaram. Mas existem outros aspectos que ainda vão se manifestar. Por exemplo, no livro de Apocalipse, quando fala a respeito do milênio, dos 1000 anos, é algo que nós já estamos vivendo nos dias de hoje. Porque os 1000 anos nada mais é do que o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós temos que entender o simbolismo do número 10. 10 é um número completo. E 10 elevado à terceira potência é igual ao quê? A 1000. Então é um número de tempo completo, onde nós estamos vivendo e estamos vendo os sinais da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos sinais já aconteceram, estão acontecendo, mas Jesus ainda não veio. Então ainda há de acontecer. Então é nessa perspectiva que nós temos que ter discernimento acerca do tempo aqui no livro do Apocalipse. Com essas considerações introdutórias, nós teremos condições de fazer uma boa interpretação acerca dessa literatura. E o propósito do Apocalipse, meus irmãos, é estar consolando a igreja, é estar nos estimulando a sermos fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus, a seguirmos com perseverança, a termos o discernimento que o Senhor está pastoreando a sua igreja e que Deus está no controle de todas as coisas, guiando a história para o grande final, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus, e nele nós somos mais que vencedores. Por isso, nós somos igreja militante e triunfante. Por que militante? Porque estamos militando contra as forças das trevas. Porém, somos triunfantes porque em Cristo nós já somos mais que vencedores. Agora, vamos partir por contexto da cidade em Éfeso. E é importante nós entendermos acerca do contexto de Éfeso, para que possamos ver os desafios que essa igreja em Éfeso enfrentava. Em Guiratinga nós enfrentamos desafios. Estamos no meio de um contexto. A igreja brasileira enfrenta os seus desafios. A cidade de Éfeso era uma cidade muito rica, muito próspera, muito formosa. Era uma cidade que tinha um centro comercial muito grande, que dava muita fonte de lucro e renda. Havia um porto naquela cidade, então havia ali uma rotatividade de pessoas, e isso beneficiava o comércio da cidade de Éfeso. Ela situava-se 15 quilômetros da Baía de Éfeso, e também ela tinha uma boa localização. Estradas ali ao redor da cidade davam acesso a outras províncias, a outras cidades, a outras regiões. A população de Éfeso estimava-se a cerca de 200 mil pessoas. Havia um teatro naquela cidade, onde tinha capacidade de receber 24 mil pessoas para estarem prestigiando e assistindo os espetáculos. Mas a fonte de lucro em Éfeso não era apenas a questão do comércio local, eram os artefatos religiosos que eram vendidos, porque em Éfeso havia uma deusa pagã que para os gregos se chamava Ártemis e para os romanos se chamava Diana.
Essa Diana era adorada pelos efésios. E os artesãos aproveitavam dessa religiosidade pagã e faziam artefatos religiosos para vender. E eles tinham uma grande fonte de lucro por conta dessa venda. Então, juntando o comércio forte em Éfeso com a venda dos artefatos religiosos, eles foram capazes de reconstruir um templo para essa deusa. Um templo que havia sido consumido pelo fogo. E quando eles reconstroem esse templo, eles reconstroem aquilo que vai ser considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Só que nesse templo, não só Diana era adorada, o imperador também era adorado. O prefeito de Éfeso, seguindo o decreto imperial, fazia com que todos os moradores declarassem que César é Senhor. Aí começa o problema, porque os cristãos não aceitavam isso. Porque para os cristãos, somente Cristo é o Senhor. E por isso, os cristãos eram perseguidos, porque eles não seguiam o decreto imperial de estar adorando o imperador. Além da adoração a Diana e também ao imperador, no mesmo templo, esse templo era refúgio para criminosos. Então, indivíduos em Éfeso cometiam crimes, delitos, iam para o templo. Lá eles encontravam o refúgio, lá havia os sacerdotes, as sacerdotisas de Diana que serviam no templo, e isso cooperava com a impunidade na cidade em Éfeso. O nível de moralidade em Éfeso era baixíssimo. Libertinagem, vileza, violência, e a igreja estava neste meio. Heráclito, um filósofo grego, ele vai comentar a respeito de Éfeso, ele morou em Éfeso, ele diz assim: a moral do templo era pior que a moral dos animais, pois nem mesmo os cães promíscuos mutilam uns aos outros. Então veja, um nível baixíssimo de moralidade nessa cidade em Éfeso, e a igreja em meio a esse contexto conturbado. Havia também um sincretismo religioso em Éfeso, adoração a Diana, adoração ao imperador, e um centro esotérico, onde as pessoas queriam mexer com magia, queriam estar de alguma maneira tendo algumas práticas supersticiosas. Mas é nessa cidade que o Senhor vai estar conduzindo o apóstolo Paulo, Priscila e Áquila para estar implantando a igreja. Uma igreja que vai ser considerada como a igreja mãe da província, uma das principais igrejas, não obstante que o apóstolo João vai estar escrevendo primeiramente para esta igreja que se encontra em Éfeso. Quando Paulo esteve em Éfeso, ele esteve ensinando na escola de Tirano, e ele e os seus alunos saíam dali da escola de Tirano, conhecendo o evangelho, e ia para os demais locais, pregando a palavra de Deus, e nisso já podemos concluir que nos primeiros anos da existência dessa comunidade eclesiástica, a igreja de Éfeso cooperou com a obra evangelística. Eles aprendiam o evangelho com Paulo e já saíam pregando o evangelho nas cidades próximas de Éfeso, aproveitando, a boa localização, as estradas, o porto. Eles iam para as demais regiões para disseminar a palavra do Senhor. Grandes pastores pastorearam essa igreja. Apóstolo Paulo, Timóteo e até mesmo o apóstolo João. Alguns autores chegam a dizer que provavelmente 2ª João e 3ª João, ela foi destinada à igreja em Éfeso. O apóstolo Paulo também chegou a escrever uma epístola para essa igreja, quando esteve preso na sua primeira prisão domiciliar no ano 62. Quando João escreve o Apocalipse, essa igreja já tem 40 anos de existência. E ela está em meio a esse contexto conturbado, a esse contexto de paganismo. Ela tem que lutar, ela tem que ser contra a cultura, porque o evangelho é contra a cultura, no sentido de que quando a cultura se levanta contra os princípios da palavra de Deus, nós temos que nos firmar na palavra do Senhor. Com isso, vamos então à análise dessa carta. E nós iremos seguir a seguinte estrutura: primeiro, a apresentação de Cristo a essa igreja; segundo, o elogio de Cristo a essa igreja; terceiro, a admoestação de Jesus para essa igreja; e por fim, uma promessa final. Vejamos então a apresentação do nosso Senhor e Salvador Jesus. Atente seus olhos aí para Apocalipse 2, versículo 1. Vamos ler todos juntos esse verso? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas. Diz aquele que conserve na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Note que Jesus, quando ele vai se apresentar à igreja de Éfeso, ele se refere ao anjo da igreja. Alto lá. Esse anjo não é um ser angelical que guarda a igreja. Não.
Esse anjo é o pastor da igreja em Éfeso. É o líder espiritual desta igreja. Aí eu pergunto aos irmãos: quem é o anjo da igreja presbiteriana de Guiratinga? Pastor Paulo Sérgio. Então, quando você for mandar uma mensagem para o pastor, você vai dizer assim: bom dia, anjo da igreja presbiteriana de Guiratinga. Não faça isso, vai ficar um pouco estranho. Mas aqui no simbolismo, o anjo da igreja em Éfeso era o pastor dessa igreja, era o líder dessa igreja. E Jesus vai dizer que ele é aquele que está conservando na sua mão direita, a mão direita é a mão da força, desculpe aí aos canhotos, mas a mão direita, no contexto da cultura judaica, é a mão da força, é a mão da firmeza. Ele conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Agora, o que significa as 7 estrelas e os 7 candeeiros? A resposta está aí em cima, ó, versículo 20. Alguém lê, por favor. Então, quem são as 7 estrelas? Quem? Os pastores. E quem são os candeeiros? As igrejas. Então Jesus se apresenta ao anjo da igreja em Éfeso: eu sou aquele que conservo na minha mão direita os pastores e ando no meio do meu povo. Agora circule aí também a palavra conserva, viu? Circula aí a palavra conserva no versículo 1 e compara com o que Jesus fala no verso 16, capítulo 1. Jesus diz no verso 16: tinha na mão direita 7 estrelas. Agora aqui para a igreja de Éfeso, ele se apresenta como aquele que conserva na mão direita. Esse tinha, para o conserva há uma grande diferença, porque esse conserva no grego tem a ver com firmeza, com força. Então Jesus, o pastor supremo da igreja, é aquele que sustenta os pastores com a sua mão direita, com a sua mão forte, amparando os seus servos, capacitando os seus servos. São 31 anos do anjo da igreja presbiteriana de Guiratinga. E se fosse por ele mesmo, ele não chegaria a esses 31 anos. Por que o pastor Paulo Sérgio chegou até aqui? Porque Jesus Cristo, o pastor supremo da igreja, tem sustentado este homem, tem amparado este homem, tem consolado este homem, porque é ele que cuida dos seus pastores. Não só o pastor Paulo Sérgio, mas os demais pastores de todas as igrejas e de todas as épocas. É assim que Jesus se apresenta. E além disso, além de estar sustentando e amparando os seus pastores, Jesus é aquele que anda com o seu povo. Por isso nada passa despercebido do pastor da igreja. Ele cuida de nós, ele é o nosso guardião, ele é o nosso protetor, ele é o nosso pastor. Cristo está pastoreando a igreja. Cristo está pastoreando o nosso coração. É dessa forma que ele se apresenta à igreja em Éfeso. E o próprio pastor, o próprio anjo, também é uma ovelha que tem sido cuidada pelo pastor supremo. Então é dessa forma que Cristo vai estar se apresentando à igreja em Éfeso. Agora vamos ao elogio. Versículo 2, versículo 3 e o versículo de número 6. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então aqui está o elogio à igreja em Éfeso. O ponto positivo dessa igreja é que essa igreja tinha um labor e uma perseverança tão grande para resistir os falsos apóstolos e também para estar resistindo às obras dos nicolaítas, que o próprio Senhor Jesus diz que também odeia. Então nós podemos ver que essa igreja é uma igreja que tem firmeza doutrinária. É uma igreja que é fiel ao evangelho. E aqui é importante nós entendermos que quando Jesus diz: conheço as tuas obras, não se limita apenas a ações.
Conheça as tuas obras, vai se expandir para comportamento, para o modo de ser, para a conduta. Jesus é aquele que conhece a sua igreja. Jesus é aquele que conhece os nossos pecados e as nossas mazelas. E Ele é aquele que pastoreia o nosso coração, que está cuidando de nós, que está provendo todas as coisas. Ele é o Senhor que tem autoridade para estar elogiando a sua igreja, mas também tem autoridade para estar admoestando o seu povo. E quando Jesus vai estar enfatizando o ponto positivo da igreja em Éfeso, aqui no versículo 2, nós podemos encontrar um certo paralelismo sinônimo, ou seja, homens maus e falsos apóstolos é a mesma coisa. Olha só, conheço tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então esses homens maus são os falsos apóstolos. A igreja em Éfeso tinha que lidar com missionários itinerantes. E esses missionários chegavam lá em Éfeso e pregavam, tinham uma boa oratória, e conseguiam de alguma maneira dominar o público. E naquela época a cultura helenística, ela prezava por essa boa oratória. Então o sujeito que falava muito bem ao público era um sujeito que era bem recebido. E esses se autodenominavam como apóstolos. E ensinavam um falso evangelho. Só que esses que se autodenominavam apóstolos não foram designados por Cristo. E eles não tinham autoridade para isso. E vale lembrar que o apóstolo Paulo teve que lidar com uma situação muito parecida com essa. Quando ele escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto. Na segunda carta à igreja de Corinto, Paulo chega até a falar que os tais falsos apóstolos, eles são tão ousados e audaciosos, que eles falam para Paulo: mostra a sua recomendação, prova que você é apóstolo, olha só. Prova que você é um apóstolo. E o apóstolo Paulo vai estar descrevendo esses homens lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. Alguém leia, por favor. 2 Coríntios 11, versículo 13 e 14. Paulo tem vez que pega pesado, né? Nos exemplos dele. E Paulo pegou pesado aqui, foi necessário. Ele colocou os falsos apóstolos como se fosse o próprio Satanás, que se apresenta como anjo de luz. E ele diz que esses homens são o quê? Obreiros fraudulentos. Esses homens pregam um falso evangelho. E Paulo vai mostrar as marcas de um apóstolo, lá em 2 Coríntios, aí perto, 2 Coríntios 12, versículo 12. Então veja, está aí as credenciais do apostolado. Imagine uma igreja que foi pastoreada por Paulo, João, Timóteo. É uma igreja que está teologicamente preparada para resistir aos falsos profetas. É uma igreja que no seu aspecto teológico ela está saudável. Por isso que esses homens testaram esses falsos apóstolos, viram então acerca da doutrina desses homens, viram que essa doutrina não bate com a palavra de Deus, testaram as obras desses homens e viram que eram homens o quê? Mentirosos, homens fraudulentos. E Jesus vai estar elogiando eles por conta da firmeza doutrinária. Esses efésios, eles perseveravam e suportavam as perseguições também em prol do nome de Jesus. Com certeza, como foi dito, não concordavam com a declaração que César é Senhor. Então, era uma igreja que estava tendo uma certa fidelidade. Além de estar resistindo aos falsos profetas e resistindo às dificuldades e os problemas da própria cidade, eles odiavam as obras dos nicolaítas. E quem são esses nicolaítas? A palavra nicolaíta vem do termo Nicolaus, no grego, que significa aquele que conquista a pessoa. Esses nicolaístas, eles praticavam imoralidade, idolatria pagã, conquistavam as pessoas com a pregação de um evangelho mais light. Os nicolaítas, nos dias de hoje, são os liberais, que pregam uma teologia devastadora, totalmente contrária às escrituras.
e que incentivam pecados absurdos, não resistem práticas morais ilícitas. Esses nicolaítas justificavam ainda os seus pecados, tentavam justificar os seus pecados. Mais à frente, em uma das igrejas, novamente Jesus fala a respeito desses nicolaítas, que eles seguiam a doutrina de Balaão e de Jezabel, ou seja, idolatria pagã e prostituição. Lembra que eu falei do nível moral baixíssimo de Éfeso? Olha a influência da cultura. Os nicolaítas são aqueles influenciados pela cultura e querem trazer o mundanismo para onde? Para dentro da igreja. Mas os efésios, eles são perseverantes. Eles odeiam as obras dos nicolaítas. Então veja, uma igreja corajosa, uma igreja fiel ao evangelho. Porém, havia um problema. E agora nós vamos partir para a admoestação. Versículo 4 e versículo 5. Vamos ler todos juntos? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Este era o problema da igreja em Éfeso. Tinha firmeza doutrinária? Tinha. Eram zelosos? Eram. Mas a suprema virtude cristã, cadê? E o amor? E o primeiro amor? Ficou aonde? O primeiro amor ficou para trás. Os efésios estavam empenhados em resistir às falsas doutrinas, em refutar os falsos apóstolos, em desaprovar as obras dos nicolaítas, mas tudo isso não tem sentido algum se não há amor no coração. Essa igreja, 40 anos atrás, aqui segundo o contexto, foi uma igreja que operosa na obra evangelística. Paulo ensinava na escola de Tirano, os irmãos aprendiam, já iam para outras cidades, já pregavam o evangelho. Paulo elogia essa igreja quando vai escrever a sua carta, quando está preso em sua prisão domiciliar. Mas agora todo esse amor, todo esse incentivo, todo esse entusiasmo pelo evangelho, no sentido de pregar o evangelho, no sentido de estar vivendo para honrar, glorificar o Senhor e adorar o Senhor, ficou para trás. Por isso que Jesus diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E no versículo 5, Jesus diz: lembra-te, pois de onde caíste e arrependa-te. Então é uma ordem de restauração e de arrependimento. Simon Kistemaker, comentarista do Apocalipse, quando ele comenta essa passagem, ele diz: uma igreja deixa de ser igreja quando ela não serve o seu mestre com genuíno amor e dedicação. Membros podem até se reunir para congregar, mas o interesse é mais voltado para questões sociais do que as espirituais. Então veja, era uma igreja que tinha se esfriado pela falta do amor, o amor cristão, as obras do amor. Se reuniam? Sim. Congregavam-se? Congregavam-se. Tinham zelo pela doutrina? Tinham. Era uma igreja aparada na sua teologia, mas era uma igreja que tinha se esfriado. E isso não é culpa da teologia, porque teologia não esfria ninguém. A culpa do esfriamento é de nós mesmos, porque se nós praticarmos a boa teologia, nós nunca iremos esfriar. E este era o problema da igreja em Éfeso. Tinha conhecimento, mas faltava viver este conhecimento. Faltava colocar em prática novamente as obras de amor. E assim ser o que era antes. E é isso que Jesus está desafiando a essa igreja. Lembra daquela operosidade, daquele entusiasmo por mim. Arrependa-te, volte. Viva de novo aquele calor pelo evangelho, aquele amor pelo evangelho, aquele primeiro amor, ele tem que voltar. E isso não significa relaxar na doutrina, não, pelo contrário, é continuar resistindo os falsos apóstolos, é continuar condenando as obras dos nicolaítas, mas tendo entusiasmo, louvando, exaltando o Senhor, e não só tendo zelo, mas pregando o evangelho, saindo das quatro paredes, e sendo operoso em obras, para que Deus seja honrado e glorificado. Se a igreja em Éfeso não fizesse isso, algo terrível ia acontecer. O que Jesus diz aqui no versículo 5? Que iria mover o quê?
moverei o teu candeeiro. O que é o candeeiro? A igreja. Quando Jesus fala isso faz muito sentido para os Efésios. Sabe por quê? Porque a cidade de Éfeso, ela foi mudada da sua localização original. No meio da cidade passava um rio chamado Cáister. E aí criaram um depósito de limo e sedimento que obstruía a passagem desse rio. Aí a cidade teve que mudar da sua localização. Com isso, Jesus está dizendo para eles o seguinte: se vocês não se arrependerem, a igreja vai deixar de existir em Éfeso. A igreja será movida. Historicamente, infelizmente, isso aconteceu. Não sabemos se foi esses cristãos da segunda ou terceira geração, porque há 40 anos atrás, segundo esse contexto, eram os cristãos da primeira geração. Não sabemos se foi eles. Segundo alguns pais da igreja, realmente eles se arrependeram e voltaram à prática das primeiras obras. Mas historicamente, posterior a esse tempo, talvez a igreja regrediu e deixou o primeiro amor. E hoje em dia, não existe mais igreja do Senhor em Éfeso. A palavra de Deus se cumpre. O que Deus falou, Deus fez. Não há mais igreja em Éfeso. O fim da igreja, a decadência espiritual da igreja está quando o amor fica para trás. Quando deixamos o primeiro amor de lado e nos esfriamos. Meus irmãos, que a boa teologia, que o bom conhecimento da palavra de Deus, que nós possamos praticá-lo, para que a virtude cristã suprema do amor permaneça viva, calorosa e forte em nossos corações. Por fim, a promessa. Versículo 7. Vamos ler todos juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aqui nesse versículo nós podemos fundamentar que a mensagem não é só para a igreja de Éfeso. A mensagem é para nós, é para todas as igrejas. Aqui não está escrito quem tem ouvidos em Éfeso, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja de Éfeso. Não é isso. Aqui está escrito quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Cristo glorificado, o pastor da igreja, fala conosco através do Espírito Santo. Então nós devemos ouvir a apresentação do nosso Cristo, do nosso pastor, o elogio que ele pode tecer a nós, como também a sua admoestação. E aqui devemos também estar nos apoiando na grande promessa, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Os vencedores aqui são todos os cristãos. São aqueles que perseveraram pela fé, porque Deus nos preservou. A esses vencedores será dado o alimento da árvore da vida. E isso nos leva ao quê? Aos primórdios da história da humanidade. Lembra? Jardim do Éden, árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore da vida. Aqui não se trata de um símbolo, porque a árvore da vida é algo literal. Estava lá no Jardim do Éden. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa árvore da vida foi o quê? Guardada. Na Nova Jerusalém, esta árvore da vida vai estar lá. E os vencedores, todos nós, aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, poderão se alimentar da árvore da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 2. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então veja, a árvore da vida na Nova Jerusalém. Isso é uma coisa boa, sabe por quê? Porque significa que na Nova Jerusalém vai ter comida, ô beleza. Vai ter alimento. Uma coisa que eu gosto de me alimentar. Ultimamente não tenho me alimentado meio que como eu me alimentava antes. Tenho me alimentado mais de uma forma regrada. Mas a Nova Jerusalém com o corpo corruptível vai poder comer com prazer sem engordar. Isso que é maravilha. Graças a Deus por isso. Mas enquanto estivermos aqui, a gente não pode comer à vontade, porque senão a gente fica um pouco cheinho, a gente cresce para os lados, né? Então, na Nova Jerusalém vai ter a árvore da vida, aonde nós poderemos nos alimentar dessa árvore. Aí nós temos a especulação de alguns teólogos. Alguns teólogos dizem que essa árvore da vida
juntamente com o seu fruto, irá fornecer nutrientes que irão sustentar o corpo incorruptível que nós iremos ter para o restante da eternidade. Então iremos nos alimentar dessa árvore da vida e teremos os nutrientes que serão necessários para que possamos estar eternamente com o nosso Senhor. Sendo especulação ou não, vamos ficar com aquilo que a Bíblia fala para nós. Terá a árvore da vida, iremos nos alimentar da árvore da vida e temos que estar nos apoiando nessa promessa de que um dia estaremos na Nova Jerusalém. Mas enquanto aqui estivermos, nós devemos ter o discernimento do que Jesus requer da sua igreja. Uma opinião pessoal, para mim, a igreja em Éfeso se parece muito com a igreja presbiteriana do Brasil. Em que sentido eu falo? A nossa igreja é abençoada porque tem grandes teólogos, grandes pastores, grandes expositores da palavra de Deus. Nós temos em alguns locais irmãos que têm a teologia na ponta da língua. E alguns vão para a internet, ficam debatendo, discutindo, resistindo um falso evangelho que é pregado. Só que o que falta muitas vezes para nós é o primeiro amor. Resistir falsas doutrinas, resistir o liberalismo dos nossos dias, sem amor, não tem sentido algum. Por isso, meus irmãos, que nós venhamos levar a sério a música que nós cantamos. Não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim. Existe, há alguns anos já, um grande movimento de irmãos que têm saído de igrejas neopentecostais e têm vindo para a igreja presbiteriana. Eu fiz parte desse movimento. Porque eu acreditava em muita coisa, muita crendice. Copo com água, peste de roupa, foto, colocava lá em cima do rádio. Orava. Se eu bebesse copo com água, eu ia ter certeza que eu ia ficar curado de toda qualquer doença. Mas graças a Deus a igreja presbiteriana de Guiratinga me recebeu bem. Eu tive um confronto, um estudo que o pastor trouxe numa quarta-feira. E quando o pastor trouxe aquele estudo, eu saí da igreja e eu falei, eu tenho que ficar com aquilo que a Bíblia diz e não com aquilo que eu acho. E a partir dali começou o quê? O processo de estar me amoldando aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas em outros locais, infelizmente, irmãos dessas comunidades que estão vindo com sede da palavra de Deus, não estão sendo bem recebidos. Por quê? São resistidos, são criticados, são zombados. O que é isso? Falta de amor. A igreja presbiteriana, para que ela não venha cair, ela precisa voltar ao seu primeiro amor. Ao primeiro amor que Simonton teve quando chegou aqui nessa nação. Ao primeiro amor que o missionário que chegou aqui nessa cidade de Guiratinga teve ao pregar o evangelho nessa região. Que o primeiro amor das obras de amor cristãs nos faça fazer missões em Guiratinga, no Mato Grosso e no mundo. Amém? E com isso, nós podemos tirar 4 lições acerca desse texto, o qual nós tivemos a oportunidade de ter a exposição nessa manhã. Primeira lição, para nós relembrarmos. A igreja é cuidada por Cristo. Cristo está pastoreando a igreja. Cristo está cuidando dos seus pastores. A segunda lição, precisamos de boa teologia, sim, para resistirmos falsas doutrinas, resistirmos ao liberalismo, que é o nicolaísmo dos nossos dias. A quarta lição, a boa teologia tem que ser praticada para que o amor não venha a se esfriar. E a última lição, que nós possamos descansar nas promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E termos a certeza que nós iremos nos alimentar da árvore da vida. Semana que vem nós iremos estudar a carta à igreja em Esmirna. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, para que juntos possamos orar. Eu convido o nosso pastor para que faça esta oração para nós, encerrando a nossa escola bíblica dominical. Depois temos alguns avisos. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, bendizemos a Ti por esta oportunidade ímpar, singular, que o Senhor nos dá neste dia, dia do Senhor, de estarmos guardando este dia, estando na Tua casa, em torno da Tua palavra, nela, meditando, refletindo, para aplicá-la em nossa vida. Queremos Te agradecer e Te louvar porque somos igreja do Senhor. O Senhor está conosco. O Senhor está entre nós, conforme verificamos à luz da Tua palavra.
O Senhor conhece a tua igreja por dentro e por fora. O Senhor conhece a vida de todos aqueles que a constituem. Ó Deus, te louvamos também porque o Senhor nos admoesta. O Senhor nos repreende para que possamos, com perseverança, conduzirmos a nossa vida sendo igreja nesse tempo, segundo a tua vontade. Livra-nos, ó Pai, de nós estarmos vivendo a falta do amor. Ó Deus, que de fato aquele primeiro amor, o amor e a motivação certa e correta para vivenciarmos a doutrina do teu evangelho, da tua palavra, para podermos ministrar esta palavra, que este amor não nos falte, pois a tua palavra diz: se não tivermos amor, para nada serve aquilo que fazemos. E a tua palavra diz que temos que amar o Senhor com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e devamos amar o próximo como a nós mesmos. Assim se resume a lei, a prática do amor, fundamentada na verdadeira compreensão da tua revelação. Ó Deus, que assim possamos viver. Obrigado por este ensino, por este estudo, e tem misericórdia da tua igreja em Guiratinga, em todos os lugares em nosso país e em todas as nações. Que a igreja do Senhor Jesus, o Senhor venha preservá-la, e que não venha acontecer o que aconteceu na igreja local de Éfeso, desta igreja ser tirada daquele lugar, mas que a igreja presbiteriana de Guiratinga possa perseverar, estar viva até o dia em que o teu Filho Jesus há de vir para buscar esta igreja. É no nome dele que assim oramos e clamamos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar, nós temos alguns avisos a serem passados. O primeiro deles é que hoje à noite teremos o culto de ceia, então se prepare nessa tarde, se consagrando ao Senhor, para estar participando deste momento solene da mesa do nosso Senhor Jesus. O outro aviso é que a UPA vai ter reunião plenária dia 12 de fevereiro, se eu não estiver equivocado. Depois da reunião de oração, vai ser a plenária, aqui mesmo no templo. Então aqui mesmo no templo, adolescentes, por favor, estejam aí presentes no dia 12 para a reunião plenária da UPA. Mais algum aviso? Bom, se não temos, a nossa escola dominical, ela fica por aqui. Que Deus abençoe você que nos acompanhou pelas redes sociais. Fique na graça e na paz do Senhor. E na semana que vem esteja conosco, para que você possa estar tendo o estudo da igreja em Éfeso. E logo mais à noite, participe conosco do culto, onde Deus novamente vai falar ao seu coração através dos louvores e na instrumentalidade da vida do seu servo, nosso pastor Paulo Sérgio. Fique na graça e na paz do nosso Deus e até mais.